Desculpem a demora porque eu caí no chão. Que? Como assim? Ué? A queda mais esquisita da minha vida. Muito bem. Meninos, então eu falei para vocês que agora, né, nesse comecinho dessa aula, eu vou explicar para vocês o que é um ácido, o que é uma base, né? E é para inorgânica, porque para orgânica também existem ácidos e bases, só que eles são um pouco diferentes. Quando a gente estiver voltando lá em orgânica, eu vou explicar para vocês a diferença de um ácido e uma base orgânicas. Mas, por hora, você só precisa saber dos ácidos e das bases inorgânicas. Tá? Então, o primeiro deles é o ácido inorgânico. O que é um ácido inorgânico? Então, eu coloquei um exemplo aqui. Tá invertido para vocês? Tá, mas vamos fazer um exercício de imaginação. Então, isso aqui é uma HCl. Isso aqui é um ácido. Sim. Por que eu chamo isso aqui de ácido? Porque quando Tem um eu... H. Também. Mas quando eu coloco ele em água, ele vai ocorrer um processo chamado de dissociação. Ou seja, ele vai se separar. Quando ele se separa, ele vai formar duas espécies. Uma espécie chamada de íon próton, né? Ou íon hidrônio, e um ânion. Ou seja, um ácido, quando se dissocia em água, ou seja, se dissocia afastar. Quando ele rompe as ligações, quando a água rompe as ligações do ácido, ele vai liberar, né, duas espécies. Uma espécie carregada positivamente e uma espécie carregada negativamente. A espécie carregada positivamente sempre vai ser um hidrogênio. Por isso que vocês falam do H. E a espécie carregada negativamente vai ser sempre aquilo que vai estar acompanhando o H. A gente chama de ânion. Tá? A base, ela é praticamente igual ao ácido. A diferença é o que se dissocia na base. Porque enquanto no ácido você libera H+, na base você libera OH-. E aí a ideia é igual. Isso aqui é uma base extremamente forte. É uma soda cáustica, hidróxido de sódio. Quando eu dissocio em água, ou seja, misturo em água, eu vou liberar duas espécies. Uma espécie catiônica e uma espécie aniônica, ou seja, uma espécie positiva e uma espécie negativa. A espécie positiva é sempre aquilo que está acompanhando o OH. E o OH é a espécie negativa. Para ficar mais fácil para vocês, OH relaciona com, na inorgânica, tá? OH você relaciona com base e H+, você relaciona com ácido. Na inorgânica, sempre o ácido vai vir escrito primeiro com hidrogênio. Tá. Na base, sempre o OH vai ser escrito por último. Por que eu falei que é na inorgânica? Porque na orgânica, você vai ter, por exemplo, o álcool. Vocês lembram ainda da fórmula do álcool? Fórmula do álcool? Qual que é álcool? Vou pegar um aqui que vocês vão lembrar. Essa aqui é a fórmula do álcool, né? Carbono, carbono, carbono e uma hidroxila. Isso aqui é o quê? Ácido ou base? Inorgânico. É um ácido. Inorgânico? É um ácido? Inorgânico. Ah, não, é uma base. É uma base. Muito bem. É uma base por causa do... Eu não tinha visto o... Você tinha visto lá, desculpa. Se a gente falar assim, perguntar para um inorgânico, isso aqui é o quê? Ele vai falar assim, isso é uma base. Fraca, mas é uma base. Se você mostrar isso aqui para um orgânico e falar, isso aqui é o quê? Sabe o que ele vai falar? É um ácido. Então, diferencia. Por quê? Aí entra uma coisa que eu acho que vocês não vão lembrar porque é bem mais antigo. Eletronegatividade, conteúdo do primeiro ano. Lembra?
Não. Tabela, Não. tabela periódica, tal, não sei o que. Eu lembro mais ou menos, mas não. Os inorgânicos, Detalhes. eles. Só resumindo, porque eu vou ter que explicar isso para vocês uma hora ou outra. Mas os inorgânicos consideram que vai ser ácido tudo aquilo que libera elétrons, né? Tem a possibilidade de liberar elétrons. E vai ser base tudo aquilo que tem a possibilidade de receber elétrons. Já os orgânicos, eles consideram isso o contrário. Então vai ser ácido tudo aquilo que tem a possibilidade de doar elétrons e vai ser base tudo aquilo que tem a possibilidade de receber elétrons. Então é o contrário para eles. Mas no final das coisas é a mesma coisa, né? Por causa que aí entra uma parte bem legal. Vocês lembram de pH? Lembro da última aula que você explicou. Muito bem. O que é um pH? pH é uma faixa que serve para eu verificar a quantidade de H+ ou OH-. Então, funciona da seguinte maneira. Quanto mais próximo de zero, mais ácido vai ser a minha substância, minha solução, o meu composto. É Quanto para especificar a acidez. isso, acidez ou basicidade. Porque vocês podem pegar pasta de dente ou produto de limpeza mesmo e falar assim, o pH disso aqui em 25 graus Celsius é 6. Se você pegar a garrafa de água, você dá uma olhada nela, no rótulo dela, para falar assim, pH na pH, pH na mina, a uma temperatura de 25 graus Celsius é de 6,5. O que significa isso? Que a quantidade de hidrogênios carregados positivamente, né, nessa água é de 6,5. E o que significa o pH? É a quantidade de hidrogênios ácidos. Hidrogênio ácido é isso aqui. Ai, cadê? Hidrogênio ácido. Ou de hidroxilas disponível na minha substância. Então, quanto mais próximo a substância se encontrar de zero, mais ácido. Quanto mais próximo a 14, mais básico. E quanto mais próximo a 7, a minha substância vai ser neutra. O leite materno, ele tem um pH 7. Né? Pasta de dente também tem um pH 7. E você sabe por que a pasta de dente tem que ter um pH igual a 7? Por quê? Pra não estragar o esmalte do dente, alguma coisa assim? Se for muito ácido, vai corroer o esmalte do dente. E se for muito básico, também vai corroer o esmalte do dente. Então tem que ser alguma coisa que não vai reagir com o dente. E serve apenas para limpeza. É neutro. Tem que ser neutro. Isso mesmo. Então por isso que algumas pessoas, elas têm, quando elas utilizam pastas de dentes de várias marcas, lembre-se que é sempre uma faixa de pH. Nunca é igual. Por exemplo, se fala que é um pH igual a 7, o que é esperado, você nunca vai encontrar 7, 7, 7. Vai ser sempre assim, 6,5, 6,9, mais próximo de 7. Ou mais acima de 7 também, 7,1, 7,2. E lembre-se que tem acúmulo. Você pode acumular. A pessoa pode não tirar certinho a pasta de dente. E aí tem uma coisa chamada de descoloramento. E aí a pasta costuma corroer. Mas isso aí é um caso à parte. Ok, entendemos o que é um ácido e o que é uma base? Sim. Sim, todo mundo sim. Caio? Caio, entendeu? Sim. Felipe, você entendeu? Tô sim. Amanda, você entendeu? Sim. Muito bem. Então agora a gente vai fazer exercício. E eu separei 2 exercícios para vocês. Esses exercícios Não. é Difícil demais, senhor.
É igualzinho àquele que nós fizemos na primeira aula de hoje. Então, de boa. Igual. O outro vai diferenciar pouquíssima coisa, mas praticamente igual. Então, vamos correr agora para o... Correr literalmente, né? Porque a gente só tem mais alguns minutos. Espera aí, deixa eu abrir a câmera 2. Vixe, muito pouca gente entrou agora nessa O Pedro estava última aqui, aula. foi embora. Acho que a internet dele caiu, ele falou. A internet dele estava estável. Ele estava caindo e entrando na aula. Nossa, velho, eu preciso de uma... Nossa, eu preciso de uma coluna nova, não tá dando não. Cloridrato de brilho. Peraí. Cloridrato de benzapina. Resolve. Momentaneamente. Isso. Você chega lá no farmacêutico e fala isso. Cloridato de Eu vou anotar que eu... Benzaprima, eu vou anotar porque eu vou pedir, né? Porque eu tô com muita dor nas costas. Véio. Toma um só, viu? Tá. Vamos lá. Então, esse primeiro exemplo aqui. Esse primeiro exemplo é praticamente idêntico ao que nós fizemos na primeira live. Então, observa aqui. Uma amostra de NaOH submetida a uma titulação com HCl. Nossa senhora, eu com língua portuguesa sou ótimo. Verificou que 5 ml de NaOH consomem 20 ml de HCl, sob uma concentração de 1 mol. Qual a concentração do NaOH? Então, o que significa isso? Que eu coloquei aqui HCl, eu coloquei na bureta HCl, Sim. e eu coloquei no Erlenmeyer NaOH. Tá. Sendo que o NaOH eu não sei a minha concentração, mas eu HCl utilizei... é 1 mol. Isso, mas eu utilizei um volume de 5 mililitros. Já do HCl, eu já sei que a concentração é de 1 mol e foram utilizados 20 mililitros de HCl. Eu já colhi os dados já. Percebem que eu já colhi os dados. Eu já falei a quantidade, o valor para o HCl, o valor para o NaOH, tanto na molaridade quanto no volume. Agora, o que a gente vai fazer? Se a gente já colheu os dados, a gente vai montar aquela equação. Se vocês não se enganam, vai ser ácido mais base formando água, sal mais mais água. H2O. Qual que é o ácido? HCl. HCl. Base. NaOH. NaOH. Qual sal vai formar? Não sei. Mas a água a gente já sabe. Aí que está o pulo do gato. Como é que eu sei o que é ácido, o que é base? Desculpa, o que é sal que vai ser formado? O sal vai ser sempre a junção do cátion com ânion. Ou seja, vai ser... Muito bem. Vai ser sempre essa junção. Ou seja, NaCl. Eu quero saber a concentração, não quero? Concentração funciona da seguinte maneira, ó. Molaridade do ácido vezes o volume do ácido é igual a molaridade da base vezes o volume da base. O ácido eu já tenho, que é 1 vezes 20, que é o volume. Opa, que aqui eu errei. Eu tenho que transformar isso aqui em mililitros.
para transformar isso aqui em mililitro é dividir por 1000. Então, 20 dividido por 1000, 0,02, né? 20 dividido por 1000, 0,02. 0,02. E 5 dividido por 1000 vai ser 0,005. Lembre-se sempre que a gente tem que converter, tá? Eu já estava já errando. Então, 1 vezes 0,02, que é o volume do ácido. E a base é justamente aquilo que eu quero saber. Então, vai ser M base vezes o volume da base. Então, 0,005. Se eu multiplicar isso aqui, vai ficar 0,02. E se eu multiplicar, vai ficar M 0,05. O que está multiplicando, passa dividindo. Então vai ficar M dividido por igual 0,02. 2,5. Não, é 0,02. Eu coloquei. É 0,25. Vai ficar 0,25. Deu 0,25 o seu? Foi 0,005 dividido por 0,02. Tem certeza? Eu encontrei um outro valor aqui. Qual que o senhor encontrou? Dividido por 0,005. 0,05 Encontrei 4. dividido por 0,02. Não. Ué. 0,02. Ah, é 0,02. Isso. Desculpa, mano. É porque eu inverti. Você não inverteu aqui, né? Vai dar 4. Não, tranquilo. Deu 4, não deu? Sim, deu 4. Então, a molaridade desse ácido que a gente está trabalhando é de 4 mol por litro. Então, 4 mol por litro é a molaridade da base e 1 mol por litro é a molaridade do meu ácido. Percebam que não diferenciou do que a gente fez na primeira aula. Igual. Ok? Meninos, conseguiram acompanhar o raciocínio? Professor, tem jeito de eu chegar a câmera na pergunta aí pra mim tirar um print da câmera? Eu vou mandar isso aqui. Ah, tá. Amanda, você conseguiu acompanhar? Consegui, professor. Muito bem. Caio, você conseguiu acompanhar? Eu não sei o que foi. Meu vizinho tá gritando aqui. O que foi? O que foi? Eu não sei. Ótimo. Então agora vamos pro exercício número 2. Ó. Então a gente fez esse aqui. E agora a gente vai para esse aqui. Na verdade, eu tô resumindo as perguntas. Mas as perguntas, elas costumam ser assim. Pega-se um produto comercial, 5 mililitros do mesmo, coloca-se num balão de 500 e completa com água. Depois, é bem chato. Mas, resumindo a pergunta, é isso aqui. Tá? Então, ó. Foram titulados 5 mililitros de H2O, de H2SO4 em 2,5 mililitros de NaOH a 0,1 molar. Determine a concentração do ácido. Agora, percebam que eu coloquei um outro ácido. Não é mais HCl. Mas o estilo de resolver o exercício é do mesmo. Então, a primeira coisa que eu faço é colher os dados. Vamos começar pelo ácido. Eu justamente quero saber a concentração do ácido. Então, eu não sei a concentração desse ácido.
Mas eu sei o volume que eu utilizei. Qual que foi o volume? 5. 5. Esse aqui é um 2. Agora vamos para a concentração do NaOH, 0,1. E a base, o volume da base, é de 2,5. Ótimo, já colhi os dados. E agora o que eu faço? Monto a equação. Sim. Então vamos lá, vamos montar a equação. H ácido mais H base igual a sal mais H2O. Isso. Mais base. Vai formar sal mais água. Já deu 40 minutos, gente do céu. Corre muito. Qual que é o ácido? H2SO4. Ácido sulfúrico. Qual que é a base? NaOH. Vai formar o quê? Sal e água. Qual o sal que vai ser formado? Não sei. Mas qual que é a água que vai ser formada? Ah, a água eu já sei. H2O. O sal, lembre-se, vai ser sempre a junção do cátion, que é esse aqui, com o ânion. Esse ânion aqui, eu não sei se vocês vão lembrar dele, o nome dele é ânion sulfato. O ânion sulfato, ele tem uma carga de 2-. Se eu juntar Na+ com SO4 2-, eu vou formar um composto chamado Na2SO4. Muito bem. Agora, vai ser bem rápido o que eu vou fazer aqui, mas eu vou fazer várias vezes ainda nas próximas aulas, então não se preocupem. Observa o seguinte, eu só tenho um sódio do lado esquerdo, mas eu tenho 2 do lado direito. Então eu preciso fazer o quê? Eu preciso igualar. Eu preciso encontrar um número que multiplicado por 1 seja igual a 2. Então eu faço o quê? Coloco um 2. Tem que balancear, né? Isso, balanceamento. Muito bem. Agora observa o quê? Que esse 2, ele vai multiplicar o oxigênio e vai multiplicar o hidrogênio. Uhum. Se eu tenho 2 hidrogênios aqui, que é 2 vezes 1 dá 2, mais 2 aqui eu tenho 4. Tenho 4 hidrogênios do lado direito. E quantos hidrogênios eu tenho do lado esquerdo? Só tenho 2. Então eu tenho que encontrar o número que multiplicado por 2 seja igual a 4. Ou seja, 2. Beleza, está balanceado. Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso analisar essa parte aqui. Observa o seguinte, que para o ácido ficar neutro, ou seja, ser neutralizado, ele precisa de... Para ele ficar neutro com NaOH, eu preciso de 2 moléculas de NaOH. Concordam comigo? Uhum. Ou seja, se eu fosse escrever isso aqui nessa fórmula aqui, como que eu teria que escrever? Deixa eu colocar assim. Se eu fosse escrever essa fórmula aqui embaixo, como que eu teria que escrever? Como assim? Escrever a fórmula que tá de vermelho embaixo, na de cima. Não. Escrever pegar esses dados aqui, porque isso aqui está relacionado a isso aqui, não tá? Aham. Como é que eu faço isso aqui tá relacionado aqui? Aí é foda. Presta atenção.
O que está dentro do colchete é o que é esse de preto aqui, não é? Você não concorda? Vocês não concordam comigo? Sim, ácido. Ácido mais a base. Sim. E como é que eu faço aqui embaixo? Ácido Mais base. mais base. Sim, mas a ficaria- base não tá do outro lado. A base está do outro lado, tanto faz. Então vai assim, ácido, M ácido, vezes V ácido é igual a... Agora sim, é isso que eu queria te mostrar para vocês. Tá vendo esse 2 aqui? Uhum. Esse 2 eu tenho que mostrar ele. Então ficaria o quê? 2 vezes... 2M base vezes V base. Só que quando a gente está trabalhando com equações, com reações de neutralização que tem números diferentes de 1 para 1, igual, aqui está 1 para 1. Quando eu tenho essas reações diferentes de 1 para 1, eu tenho que inverter o meu resultado. Então, em vez de eu colocar esse 2 no lugar da base, eu tenho que colocar ele aonde? Do ácido. No lugar do ácido. E se esse 2 estivesse no lugar do ácido, o que eu tinha que fazer? Inverter. Colocar no lugar da base. Inverter para colocar no lugar da base. Será que a gente consegue terminar esse exercício sem cair a chamada? Em 4 minutos, eu acho que dá. Então vamos lá. Então, se a gente inverter esse cálculo aqui, fica como? 2 ácido vezes V. Eu vou só colocar A. MB vezes VB. Certo. Todo mundo compreendeu o que eu fiz aqui? Uhum. Então, sempre que tiver isso aqui, eu tenho que inverter. Então, se o 2 estivesse no ácido, eu tinha que colocar do lado de cá. Se ele estivesse aqui, eu tenho que colocar do lado de cá. Sempre eu faço isso. Agora, vamos substituir em fórmula, né? Então, substituição em fórmula fica o quê? 2, eu não sei a concentração do ácido, então ponho MA, vezes o volume do ácido eu já tenho, que é 0,005. A concentração da base eu já tenho, que é de 0,1. E o volume da base, deixa eu fazer aqui rapidinho, é de 0,0025. Se eu multiplicar esses dois, eu vou encontrar um valor de... Então, aqui eu vou encontrar um valor de 0,00025. E se eu multiplicar esses dois aqui, né, 0,05 por 2, eu vou encontrar um valor. 0,010. 0,01. Beleza. Agora, o que está multiplicando passa dividindo. Então, 0,0002 dividido por 1. Zero vírgula 025. Muito bem. Ai. 0. Jesus amado. Isso tudo é para correr. Aê, terminamos. A única coisa que eu acho assim mais complicada nesse outro jeito de resolver é porque vocês têm que lembrar de fazer a equação. E se a equação der números diferentes de 1, eu tenho que inverter ela no cálculo. Acho que é a única coisa que eu acho mais complicada. Porque o resto é igual. Muito bem. Meninos, vai cair a ligação.
Mas a gente vai continuar fazendo isso aqui na próxima aula. E até sexta-feira vocês têm o exercício da página 222. Escolham 2 para fazer isso aqui que nós fizemos e vocês enviarem para mim pelo aplicativo. Tudo bem? Beleza. Suave. Amados, até segunda-feira. Falou, professor. Falou, tchau, tchau.